o ser humano em si, ele carrega em si uma preocupação. Não adianta ele questionar, falar. A morte ela é visível. Dentro de um quadro clínico, você ouve muita coisa negativa. Porque as pessoas trazem uma notícia, ela atravessa a notícia. Por mais que a medicina vai bater em cima assim, você tinha que ter se conservado mais, tinha que ter tomado vacina, tinha que ter feito, acontecido, e tal. Mas você, a sua fé, ela vai te mantendo, não, Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Presta atenção numa coisa, a igreja no deserto crescia mais do que a igreja na cidade. Aquilo que eu suporto, você não é capaz de suportar. Então por isso que a minha cruz é minha cruz só. Calabres Agropecuária, implementos agrícolas, nutrição animal e sementes para pastagens, rações, produtos veterinários, produtos pet e muito mais. Rua Joaquim Cheim, número 71, Basileia, em Cachoeiro de Itapimirim. Telefone 28 9985 0257. Calabres Agropecuária, a força do campo que impulsiona o futuro. Boa noite, começando mais um no Plano 7. Hoje temos uma pessoa muito especial, o primeiro, é verdade, o primeiro a ser entrevistado aqui no Plano 7. E foi o quê? 26 de dezembro de 2022. Foi o primeiro episódio de No Plano 7 e já contando com você. 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar. E comigo, mais uma vez, Kozakiewicz. Ademir do Vale, você bem, imagina o cara aceitar um convite para um projeto que não sabe nem para onde vai, 0 inscritos, né? Nem eu sabia. Hoje nós estamos chegando aí aos 7.000 inscritos. Meu Amém. Deus. Rapaz, ó. Rapaz. Bênção pura, né? Eu acredito que, né, foi um cara que trouxe um pouquinho de, né? De bênção, né? De bênção, isso aí. Você foi a pedra fundamental. Volta aí, Leme. Tá bom, meu querido? Pastor Valtair noite, Leme. boa noite. Ele tem intimidade, né? Dá honra a quem tem honra. Pastor Valtair Leme. Tudo bem, meu querido? Tudo jóia. Gente, 2022, 26 de dezembro de 2022. Gente, quanto tempo? 4 anos já se passando já. E nós estamos aí já. Eu cheguei aqui no Plano 7, estava bem aquela coisa simplesinha, né? Mas o negócio evoluiu e eu me lembro que o Kozak falou assim, olha, a gente está com um projeto aí, a gente vai começar um projeto aí, você topa vir para esse projeto aí? Eu falei, vamos lá, estou entrevistado lá, chegamos aqui, né? Os meninos com a câmera todinha, aquela coisa mais... naquele tempo a gente falava assim, amadora, né? E graças a Deus, Deus evoluiu e hoje o canal está uma benção. Cada hora que se abre o canal tem uma novidade lá. Bom, né? Muito bom. O gravador que a gente usava era um gravadorzinho simplesinho assim. Isso. Ó. Ficava assim do lado, assim escondido da gente, assim, atrás da gente, assim, ó. Mas não pode esquecer, porque não pode desprezar o começo humilde, né, cara? Não, a gente tem que saber o seguinte, tudo aquilo que tem um começo e você guarda na memória, ele vai te refletir na história do seu futuro depois. Então é bom você ter um início de uma história. Então isso é muito bom e eu sou grato a Deus porque se eu passei por aqui, porque Deus me deu uma oportunidade de iniciar junto com vocês um projeto que hoje está dando certo. Em 2022. E a gente pode falar o seguinte, né? Naquele período ele veio contar da vitória dele. E hoje nós estamos celebrando a vitória. Isso aí. Né? Nós estamos chegando a esse nível de canal, de amplitude, né? Acreditamos que aí até o final do ano, né? Dependendo aí da nossa audiência, né? Vamos chegar aí... Curtir, compartilhar, comentar. Chegar aos 10.000. 10.000. Se vocês quiserem 12, 15, com fiquem vocês. à vontade. Verdade. Valtair, para quem não conhece, Valtair Leme, né? Isso aí. Pastor. E a experiência que você contou aqui de ser entubado, né, durante a Covid-19, não é isso? E quanto tempo você ficou ali, Valtair? Eu fiquei 37 dias entubado e 47 internado.
37 entubado. E 47 internado. Volta aí. Você, eu vou te fazer uma pergunta aqui que, assim, você foi antes da morte do Lázaro? Depois. Você chegou a ver o Lázaro? Sim. Você viu a situação em que o Lázaro foi? Sim. Ele foi, parece que calmo, sabendo que iria voltar. Sim. E calmo também, sabendo que o que acontecesse ali, tanto que ele louvou na hora, né, que as mulheres estavam fazendo o procedimento, que Deus estava no controle. Você teve mesmo essa mesma percepção, mesmo vendo tudo aquilo que estava acontecendo? Eu sabia o seguinte, que dentro da minha fé, assim, eu não gosto de generalizar a questão espiritual, né, que a gente tem que ter um pé no chão das coisas. Eu tinha aquela convicção de que Deus estava no controle. Só que o ser humano em si, ele carrega em si uma preocupação. Não adianta ele questionar, falar. A morte, ela é visível. Quando você bate dentro de uma UTI, você choca entre a morte e a vida. Aí você sabe que você está lutando para viver. Mas que ao mesmo tempo a morte está te rodeando. Parece que ela tá com a foice ali, né? Ela tá com a foice ali. E você tá vendo as coisas. E quando eu cheguei aí para a UTI, eu me lembro que ele falou assim, olha, você vai para a UTI. Só que na minha mente, era só uma ida. Era só uma ida para a UTI. Ah, eu vou lá na UTI, beleza. Depois que eu chego, que eu vou descer para a UTI, que ele fala assim, não, só que aqui você não vai entrar nem de celular, nem de nada, abandonar tudo, tirar roupa, botar não sei o quê. Aí que eu comecei a entender que a coisa estava ficando séria. Estava ficando séria. Só que, posso falar uma coisa? Uhum. Quantas vezes eu em casa, aí eu vi um vídeo seu, falei, rapaz, Walter é muito teimoso. Walter quer fazer live. Você estava... Rapaz... Bem lembrado. E eu falo, meu Deus do céu, gente, vai alguém fala para Walter lá para ele ficar quietinho. Bem lembrado, porque como eu sempre gostei dessa comunicação, e quando houve aquele período em que o governo disse que era para as igrejas fecharem, né, as portas, né, que era para evitar culto e tal, e as igrejas se conscientizaram também de não ter culto, porque o contato estava grande, o índice estava grande. Ele estava orando pelas pessoas. Eu estava lá. Aí eu fiz vídeo, aí me falaram comigo assim, dá para você montar um plano de live dentro da igreja? Eu falei, dá para montar. Montei para dentro da igreja, numa mesa como essa daqui, de escola bíblica dominical. Chamava os professores, vão debater, botava uma mesa redonda, uma mesa comprida dessa, eu na ponta, e debatendo. Fato de culto à noite, igreja fechada, debatendo, e o povo em casa assistindo, participando. E quem estava lá na reta, lá, era eu. Aí daqui a pouquinho, o professor fulano tal não vai não, que ele caiu, tá no Covid. Não pode não. Isso antes quando deu... Antes de eu ir. Aí todo mundo caindo. Mais um caiu. E eu Lázaro morreu. Não é isso? Lázaro, Aí, no dia que definitivamente, meu filho, eu vi que não dava mais. Aquela cantora que fez live também, que chegou a Fabiana morrer. Anastácio. Foi antes ou depois de você? Antes também. Eu assisti a live da Fabiana. Eu cheguei a assistir a live dela. Logo assisti depois a ela live começou da a passar Fabiana mal. E ela cantava e tudo assim. Parecia que ela estava se despedindo. Porque ela cantou e aquele hino dela do céu, né? Ela cantou ele em vários ritmos. Assim, e quando eu chegar lá no céu, eu queria cantar ele em pagode. Cantou em pagode. Queria cantar em funk. Quando eu chegar lá no céu... Passou uma semana, ela adoeceu e veio a morrer. Foi rápido. Um flash. Então, é aquilo que eu falei com você. A morte, ela é... Só ficou você sozinho na live? Só ficou sozinho na live. Agora como que fica assim o seu pensamento depois de tudo isso? Você certamente fica assim naquela reflexão. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora... Te conheço passo a passo. É a palavra de Jó, né? Sim. É Jó falando assim que antes ele ouvia falar de Deus, só que conhecia. Eu entrei também nesse aspecto. Mesmo eu já tendo uma experiência grande com Deus, que eu já passei por outras situações, não daquele tipo ali, porque dentro de
todo o meu tempo, eu nunca tinha sido internado. Eu nunca passei por uma internação. Sempre fui no hospital, consultei e vim embora. Mas aqui, você sentiu o quê antes, quando você chegou a estar na UTI? Você não tinha sido entubado ainda. Você sentiu o quê? A falta de ar, como todo mundo sentiu, então, que eu peguei também. Não, quando eu estava no quarto, o médico disse o seguinte: olha, não estão conseguindo fazer você respirar bem, sua respiração não está boa. Aí colocava o aparelho e testando, e vários tipos de aparelho. Você é muito ansioso? Bastante. E isso me atrapalhou muito. A ansiedade me atrapalhou muito na cura. Agora, quando eu vejo alguém doente, eu falo, cuidado com a ansiedade, não fique. Por quê? Porque ele falava comigo assim: mantenha a sua calma, larga a ansiedade. Rapaz, eu fiz uma loucura. Quando eu peguei esse trem, comecei a ficar passando mal desse trem. Eu comecei a caminhar no sol quente e tal, me esforçando, velho. Eu meti da atleta, mas você acredita que em mim o trem sumiu rapidinho? Posso compartilhar com você, Dr. Roberto Bastos. Uhum. Quando eu peguei, ele falou, vem no meu consultório. Mas eu falei, mas vem aqui. Ele fez uns remédios lá, uns negócios que ele fez lá, de... um protocolo. Um protocolo que ele fez, que ninguém deu. A única coisa que eles me deram lá foi, vai para casa, está com Covid, e me deu um remédio lá, nem sei se aquele é para dor de cabeça. Eu fui lá, cara, e ele falou assim, vou te falar uma coisa. Ele falou, se possível, fica só de cueca no sol de meio-dia. Ele falou isso comigo. Cara, quando eu cheguei no hospital, tem uma escada muito alta lá em casa. Assim, grande, né? Eu subia 2 e eu senti, eu e minha esposa, minha filha mais velha, a mais nova foi para casa da minha cunhada. Cara, nós fizemos isso. Porque lá um pouco deserto, a minha esposa de biquíni, ficava assim, de biquíni não, de roupa mais, e eu puxava o short em cima e ficava... Eu andava 10 metros, eu quase morria. Só que quando eu comecei, daí a pouquinho eu estava correndo, um trotezinho. Parece que ele arrancou aquele troço dentro de mim. Era a vitamina D, né? Era necessária, né? Eu comecei a perceber, no dia 2 de novembro, feriado, a igreja fez um passeio, foi fazer um passeio lá em Marapé. Você é muito ativo na igreja, assim, né? E eu ia cozinhar. Eu que era o cozinheiro lá, desse passeio. E eu fui para lá para cozinhar. Eu me lembro que eu fui para lá para cozinhar de manhã, cheguei lá, e a menina que estava na equipe lá, que ia me ajudar na equipe, as cozinheiras lá que me ajudaram na equipe, eu comecei a preparar, e eu percebi que eu não estava sentindo gosto do alimento. Eu peguei e falei que aí o rapaz que ia fazer o churrasco, eu falei, me dá um pedaço dessa carne aí, que eu tô com um negócio errado aqui. Comi um pedaço da carne e não sentia nada. Aí preparei o almoço, falei assim, gente, vocês experimentam, que eu não estou conseguindo. E eu sentindo que eu estava mesmo já baqueado. Mas eu já havia consultado, né, no Paulo Pereira, mandaram eu para casa, coitado, aquele período ali de 7 dias, né? Que havia um período ali de 7 dias, né? Isso. Mandaram para casa. Só que quando eu cheguei lá, quando deu 1 e pouco da tarde que eu servi o almoço, botei o almoço todinho, falei, não tem jeito. Que eu desci, liguei pro meu menino, falei assim, olha, estou descendo, desci de carona com a irmã lá, e falei assim, eu estou indo em Cachoeiro buscar meu esposo. Falei, não, vou pegar carona contigo. Desci até no supermercado, ali na praça ali, meu filho me contou, me levou pro médico, tá, constaram, mandaram para casa. Aí no outro dia não teve jeito, aí no outro dia que eles pegaram e me levaram de vez. Aí falaram assim, não, vai ter que internar. Mas por quê? Porque eu ainda temava. Eu dizia assim, não, eu estou bem. Porque, graças a Deus, assim, eu me esforço muito. Mesmo eu estando doente, eu me esforço. Eu tento comer, eu tento fazer alguma coisa. Você luta? Eu luto aquilo ali. E justamente essa luta foi que me permaneceu dentro da UTI. Que o médico falou assim, olha, esse cara é resistente. Você foi quanto tempo internado? Sem a UTI? Não, o total foi 47 dias. 47 dias? Caramba, muito dentro tempo. Da UTI foi 37. O total foi 47. O entubado foi 37? É. Rapaz, que loucura, hein? A gente ficava preocupado. Será que o homem volta? Isso. A gente ficou preocupado. Porque o que acontece? Dentro de um quadro clínico, você ouve muita coisa negativa. Porque as pessoas trazem uma notícia, ela atravessa a notícia. Você sabe você é jornalista, você sabe muito bem como é que é isso. O hospital te deixa mais doente. Te deixa mais doente, as pessoas trazem notícia.
Tinha dia que as pessoas tinham que... quando a igreja foi fazer culto na porta do hospital pela minha vida, coitado, 7 cultos, 7 domingos fazendo culto ali, aquele negócio todinho, e aquele barulho. Eu me lembro que um médico lá, meio doido da cabeça, eu estava todo entubado lá no canto lá, e ele falou assim, eu preciso tirar a intubação dele. Aí eu já tinha voltado como, né, porque eu fiquei 12 dias dormindo, fiquei 12 dias ali em coma, apagado, e quando eu cheguei no primeiro domingo, eu me entubei no primeiro domingo de novembro, aí eu me entubei. Aí levaram, a igreja foi para lá fazer o culto. Nisso que a igreja foi fazer o culto, eu não ouvi nada. Segundo domingo, já não estava ouvindo nada. Terceiro domingo, eu comecei a ouvir, porque eu já estava acordando. Aí nisso eu acordei assim, eu ouvi aquela voz, que era a voz, eu conheci pela voz do meu pastor, de outros irmãos, e a minha mente, eu não sabia se eu estava no hospital ou na igreja. Caramba! Começou então, aí o médico percebeu que eu estava me batendo, né? Aí tentou me amarrar e tal, e ele falou assim, calma. Aí a enfermeira veio e falou assim, a sua igreja está aí fazendo culto. Mas tipo assim, a minha igreja está aí, mas eu estou aonde? Estou aonde? Isso aí. Nossa. Porque eu estava acordando ainda. Estou onde? Sabe aquele momento daquela neurose que dá assim? Será que eu dormi dentro do culto? E porque eu já havia passado por vários sonhos, pesadelos, visões, um monte de coisas. Ali durante esse período eu tive muitos sonhos, muitos delírios, muitas visões, muita coisa. É mesmo? Por isso que eu falo assim. Você tem como contar pra gente algumas? Então, porque deixa só... Aqui, da seguinte forma, eu não consigo generalizar, porque como eu sou muito pé no chão, eu consegui definir o que era delírio, o que era um sonho e o que era a revelação de Deus. Então, eu cheguei ao momento de eu perceber, assim, na minha visão espiritual, eu ver um momento celestial de Deus e, ao mesmo tempo, eu não entrava nesse momento celestial. Eu retornava. O céu estava proclamando e muitas pessoas, assim, naquele coral celestial, muitas pessoas não cantavam, eles oravam. Não cantavam, oravam. E eu não conseguia entender, porque sempre acreditei naquela visão de que o céu é todo mundo cantando. No céu ninguém ora, no céu todo mundo canta, porque a oração você faz enquanto você está aqui direcionado a Cristo. Só que você está ao lado de Cristo, você não tem por que orar mais, você tem agora só louvar a Ele. O céu é para isso, é para você louvar a Cristo, não é para você orar por ninguém, interceder. E lá eles oravam. E a minha visão começou a turbar nisso aí. Aí eu não comecei a entender por que eles oravam. Aí depois, quando eu voltei em si, alguém trouxe um relato de várias pessoas e falou assim, olha, tem uma multidão orando por você. Aí que eu fui entender aquela visão celestial da oração. Aquilo ali foi um momento assim, muito feliz da minha vida. É bom ser querido, né? Muito bom. E assim, todo mundo orando. No dia que eu acordei, sabe quem que revelou que eu tinha acordado? O meu neto, que ele tinha 3 anos, em casa com a mãe dele, e ele falou assim, mamãe, vovô acordou. Ele levantou de manhã e disse assim, vovô acordou. Do nada, cara. Do nada. Aí o pai dele, a mãe dele, falou assim, que vovô acordou, menino? O que você está falando? Vovô acordou, mamãe. Vovô já acordou. Na sua experiência espiritual, Deus usou um sonho, alguma coisa, e avisou ele. Ele foi a criança avisada. Aí a mãe dele falou assim, o que esse menino está falando? Aí nisso, o hospital liga, passou 10 minutos, o hospital liga para ela assim, olha, boa notícia, ele acabou de acordar. Caramba. Aí ela olhou pro meu neto. Qual o nome dele? José Henrique. Nossa, Zezinho. eu ia falar agora, é José? Eu ia falar, de Deus, é José dos José sonhos. Henrique, Zezinho. Rapaz, é mesmo? Ele foi a criança que revelou que eu havia acordado. E porque viu a mãe dele em desespero, o pai em desespero, tudinho ali, e foi lá e falou assim, mãe, vovô acordou. De manhã ele falou isso. Que maravilha, rapaz. Volta aí. Quais foram as principais lições que você aprendeu com isso tudo? Rapaz, olha, eu falo para você o seguinte. Quando eu estive aqui, eu até falei um pouco sobre isso. E eu acredito, sim, todo mundo.
quando ele passa pelo vale da sombra da morte, né? Porque a Bíblia diz, a Bíblia fala sobre o vale da sombra da morte, né? Que ele passa pelo vale, ele tem por obrigação de sair melhor. E tem gente que sai pior. Tem gente que sai Tem pior. gente que sai pior. Infelizmente. Só que quem já tem uma tendência a uma vida transformada com Deus, ele vai entender. Como o Anderson falou agora há pouco, o Zago disse agora há pouco, assim, conhecer mais de perto. Você passa a falar assim, poxa, é Deus. Sabe por quê? Eu sempre faço o seguinte, dentro do hospital, Deus preparou pessoas de todo tipo para cuidar de mim, mas só enviado por Ele. Glória Só a enviado Deus. por Ele. Eu não tive um problema dentro do hospital. Eu não tive um problema. A psicóloga tomou conta de mim, ela ficou tão assim fascinada na minha cura, em tudo que eu precisava, que ela passava horas do meu lado ali e tentando entender. No dia que eu acordei, sabe o que estava acontecendo? Ela estava do meu lado, passando a mão no meu cabelo, na minha cabeça, dizendo assim, Jesus, Jesus. E o CD e o celular no meu peito, tocando hinos. É mesmo, cara? Sei lá, tocando hinos. Que maravilha. Aí eu tô ali e ela percebeu que eu estava voltando. Aí, quando eu estava ali para acordar ali, eu ouvi assim uma voz dizendo assim, ainda tem vida aí, ainda tem... Aí era o hino que estava cantando, ainda tem vida aí. Aí ela começou a chorar. Caramba, você estava acordando... Ouvindo esse hino. Ouvindo esse hino. Como que marca, né, cara? E ela percebeu que eu comecei a chorar e ela pegou o celular e continuou repetindo o mesmo hino. Ela falou assim, aí eu só ouvi a voz dela dizer assim, ele está acordando. Aí ela pegou assim, aquele momento... Mas você já estava entendendo que já você estava no hospital? Eu estava entendendo que eu estava em algum lugar, só que eu estava amarrado, porque eu estava entubado e a mão estava amarrada. A experiência que você teve... Eu estava amarrado porque eu estava balançando no momento ali, né? Mesmo nos sonhos, nos delírios, a experiência que você teve, você viu que você saiu de um lugar... De um lugar e já estava voltando à Terra. E aquela parou ali, ela falou assim, só volta aí, só volta aí. Aí, quando eu parei assim, você para naquele momento, aquele choque, que é realidade, eu tô aonde? Ela falou assim, calma, não fica nervoso, só tá no hospital, tá? Lembra que o senhor veio consultar. Aí que ela foi me lembrar que eu tava no quarto, 2 dias que eu internei na sexta, fiquei sexta e sábado no quarto, e domingo de manhã. Domingo, meio-dia, eu fui para UTI. Então, ela falou assim, lembra, você estava lá no quarto, lá em cima, agora você está na UTI. Só que eu estava tubo. Nesse momento que eu estou com o tubo ali, eu já não podia falar. Só balança a cabeça. Aí ela começou a entender, dizendo assim, vou te mostrar algumas coisas que você vai lembrar. Aí que eu fui mostrar foto da família, foto de amigos, foto de tudo. E quem disse que eu lembrava de alguém? Nossa, é mesmo? Aquilo ali apagou. Caramba. Apagou a foto. Porque a minha família, o pessoal todinho, fez um mural e colocou na tela, assim, colocou na frente. Você assim, não conheceu ninguém? Olhava assim, tentava entender. E ela falou assim, calma. Aí mandou aplicar um outro remédio para me dormir novamente. Dormir e depois tentar acordar já. Aí já dormi mais umas 3 horas. Aí depois já Chegou acordei. a dormir, cara. Aí quando você fala de experiência, eu vejo assim, toda vez que você passa por uma aflição, seja ela hospitalar, saúde, né? Ou seja ela na sua vida pessoal. Se você é um cristão, você precisa tirar uma experiência boa daquilo ali. Eu não consigo trazer na minha memória experiência ruim do hospital. Eu consigo trazer experiência boa. Porque eu tenho um fato aqui, que eu estava um dia, eu meio sonolento, eu ouvi uma voz e alguém todo de branco falando assim, Jesus, não leva o pastor não. Leva o pastor não.
o senhor ainda tem muita coisa com ele. Eu sinto que eu tenho muita coisa com ele. Não leva o pastor, não. De madrugada eu vi isso. E tudo escuro naquele hospital. Eu só vi um vulto de branco passou, né? Aí a nossa visão foi assim, Jesus, só passou aqui, Jesus. Foi um anjo, passou aqui. Aí passou uns dias. Aí eu vi um enfermeiro entrou no quarto, depois de uma semana quase, entrou lá no quarto da UTI, assoviando um hino. Quando ele entrou assoviando o hino, eu me identifiquei com o assovio dele. Aí eu peguei, olhei para ele e falei que ele, você. Ele falou assim, eu? Eu falei assim, é. Botou a mão na minha cabeça, ele falou assim. Aí ele começou a chorar e falou assim, sim, orei por você na madrugada aqui. A oração do justo pode muito seus efeitos, né, cara? Pô, ele orou ali. Rapaz. Aí que eu te falo assim, Deus colocar enfermeiro que vai orar por você de madrugada. Os caras estão ali estressados, aquela correria, né? Tem que ser muito cristão, né, cara? Deus enviar cristão mesmo para trabalhar uma enfermeira católica, ela falou bem assim comigo, assim, bem católica, ela disse assim, pastor, ela tinha estudado comigo, ela falou assim, pastor, eu não consigo olhar para o senhor desse jeito. Assim, eu peguei e falei com ela assim, olha, me acorda 11h58 que eu preciso orar. E ela falou assim, tá bom. Você já tinha essa preocupação ainda. Porque a psicóloga veio e falou assim, você quer fazer um vídeo? Aí ela botou, porque quando eu cortei para fazer a track, ela tinha que botar um dedo aqui para conseguir falar. Aí eu gravei um videozinho para mandar pro meu filho, para ele colocar no grupo da família. Isso foi... Enquanto eu estava na UTI. Porque eu ia fazer uma oração meia-noite. Olha só. E eu falei assim, eu chamo todo mundo para poder orar comigo meia-noite, hoje. Ele pegou esse vídeo e jogou na rede. E aquele vídeo voou. Eu entubado com aquele vídeo pedindo oração meia-noite. Hoje em dia, quando você pergunta a alguém, quem fala assim, rapaz, eu vi um vídeo seu pedindo oração meia-noite. Eu vou estar aí. Mas uma coisa que eu sempre converso com alguns médicos e tal, independente da questão do que a gente acredita, né, da nossa fé e tal. Crença, né? Na crença. Você deve ter visto pessoas que entraram com você e foram embora, né? Como que é essa questão da fé no quesito recuperação, no quesito voltar? Vamos tirar um pouquinho dessa coisa muito da religião em si, mas da questão da sua fé exercida naquele momento. Então, porque o que acontece? Você falou da gente ver as pessoas que partiram. Foi isso que me assustou. Por quê? Porque tinha um camarada que estava comigo no quarto e ele era assim, muito gordo. E ele falou assim, eu não vou aguentar ser entubado, cara, eu vou morrer, se eu for entubado eu vou morrer, coitado, eu não vou aguentar, não vou aguentar. Aí quando eu fui receber a primeira máquina de gás, eu comecei a me bater, quase morri sufocado ali. E ele ficou preocupado. E nisso que eu saí do quarto, que eu deixei ele lá, ele ficou lá no quarto, eu fui para a UTI e ele ficou no quarto com medo. Eu acabei sonhando que ele havia morrido. Eu acabei tendo um sonho que eu estava no velório dele, que o negócio tudinho, eu participei do velório do cara, tudinho, até hoje não sei nem qual fim que deu nele. Aquilo ali trouxe o medo, aquele medo ali, como você está falando, agora da crença. Que é a mente da gente, a mente começou a trabalhar em cima daquilo ali. Mas a fé, de alguma forma, ela te ajuda mentalmente. Me ajuda, claro, ela te ajuda. Porque o que acontece? Por mais que a medicina vai bater em cima de você assim, você tinha que ter se conservado mais, tinha que ter tomado vacina, tinha que ter feito, acontecido, coisa e tal. Mas a sua fé, ela vai te mandando, não, Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Só que tem que entender o seguinte, todo mundo que está em casa ouvindo tem que entender. Há um choque. Mas você já tinha sido vacinado? Não. Era isso que o médico vinha questionar. Então, aí o médico diz assim, não, aí você entende o seguinte, você está passando por aquilo ali por uma permissão de Deus, ou você está passando por aquilo ali apenas por causa do seu descuido? Aí que entra aquela confusão na sua mente.
Deus só me Porque permitiu... ninguém também pode... Porque tem muitas pessoas que vacinaram todas e que também desceram a sepultura, mesmo vacinado. Isso! Tinha um camarada do meu lado, que a enfermeira, que ele estava bem ruimzinho, a enfermeira falou assim, pegou a minha mão e levantou a minha mão para eu poder, sem voz, orar pelo camarada que estava do meu lado, internado, entubado. Aí, passou, quando eu fui me dar por conta, ele estava ganhando alta. Você, tipo uma oração em pensamento. E ela com a minha mão estendida sobre ele. Não, mas aí você estava entubado? Não, eu estava entubado, mas eu já tinha acordado. Rapaz, só entubado. Você estava... Eu só não podia incrível. falar. E ele... Aí você vê alguém saindo, como você falou assim, você vê alguém morrendo. Opa, minha oração. E alguém saindo. Alguém morrendo, alguém saindo. Rapaz, que... Entendeu? Aí você... E um detalhe que é muito importante, que eu estava num quarto que não tinha relógio. Não tinha relógio. Nessa UTI não tinha relógio. Eu sempre falo isso, que ela não tinha relógio. Gente, você não tem sofrimento maior. Por quê? Eu acordava, né? Acordava e não sabia que horário que era, que dia que era. Aí eu peguei... Você acha pior? Lá, o aparelhozinho lá. Tá lá os batimentos lá. Aí ele ficou assim, quando ele dava, a menina pegava o plantão, 7 horas. Aí eu perguntava pra ela assim, que hora que agora? Ela falou assim, 7 horas, só volta aí, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, eu falei, 7 horas. Então eu sei que de meia hora ele toca. Daqui a pouco é pip. Eu falei assim, 7h30. Pip. Eu sabia, 8 horas. Eu ficava contando as horas. Cristo. Aí, quando eu dormia, que eu já tinha perdido. Então, Kouzaka e Ademir, a fé nossa, às vezes, ela é batida, a nossa fé. Nossa fé, essa é a fé do ser humano, é assim. E eu costumo dizer, sempre prego lá na Câmara, eu tenho um culto lá toda segunda-feira, e eu sempre prego que Deus não quer você, não prova você como cristão dentro do culto, dentro das celebrações, da missa, seja onde você está, ali dentro não. A sua fé é provada diante das circunstâncias da vida. A sua fé é provada nas circunstâncias da vida. Você dentro da igreja ali, adorando, levantando a mão, glorificando, tocando, cantando, ali é você fácil. tem uma fé É fácil. inabalável. Você é cristão. Então, o seu lado cristão, ele só é provado quando você passa por certa adversidade. Você acredita que todo cristão deve passar por uma experiência direta com Deus? Eu acredito que tem uma galera que vai na igreja, mas só vai. Né? Eu costumo dizer que a pessoa tem que ter uma certa experiência com Deus. Deus conhece cada um. Né? Ele sabe, Beltrano suporta isso, o Ademir não suporta isso. Né? Todo cristão, eu, na minha visão, não quero que generalizar, na minha visão, o cristão tem que passar por uma experiência para amadurecer a fé dele. Para amadurecer. Sabe por quê? Nós estamos hoje num evangelho tão aberto hoje. Tão aberto. Que as pessoas... Tão auê, né? Tão auê. Você disse... eu gostei do que você falou no seu vídeo. E da seguinte forma. Quando você vai à igreja... E você acabou de falar aí agora que muitas pessoas... Vai à igreja. Por quê? Porque a igreja abriu as portas. Antigamente, eu sou do tempo, tenho 30 anos de igreja, mas eu sou do tempo em que ser crente, ser cristão, era difícil. Porque as pessoas tinham medo da palavra crente, tinham medo da palavra cristão. Verdade. Tinha medo, porque pensava, vou ter que largar isso, vou ter que largar aquilo, vou ter que fazer isso, acontecer. Hoje virou modinha. Aí as pessoas tinham medo. Só que hoje as pessoas não têm mais nenhum tipo de preconceito ou vergonha de dizer assim, não, eu sou crente da igreja tal. Só que passa na primeira provação, ele cai. Na primeira situação, ele cai. Por quê? Ele não criou raiz mais. A igreja, antigamente, ela criava raízes na vida da pessoa. Hoje a igreja não cria mais essa raiz. Você foi criado em qual igreja? Eu comecei na Igreja Batista. Eu fui domesticado, educado, coitado, mas ali estudando, sendo provado, tudo. Então, quando você fala aí de ter uma experiência, tem... Se você abrir lá em Deuteronômio, se não me engano, Deuteronômio 8, ele vai dizer assim, eu vos levei para o deserto para vos provar. O próprio Deus fala, eu vos levei para o deserto para vos provar, para saber o que havia em vosso coração.
Quando o pessoal passa 40 anos rodando a terra, não era nada, era apenas Deus provando o próprio homem. E às vezes é necessário, às vezes, passar aprovação. Só que o homem não. Ele acha que ele vai viver a vida todinha no coitado. Vou voltar aí. O que você acha? Por que o evangelho, para muitas denominações, deixou de ser cristocêntrico? Porque a gente, né, falava de Deus, falava do céu, né? As músicas, por exemplo, então se verá o Filho do Homem. Não se vê mais, né? Não se vê mais, né? Às vezes é um mantra, é uma coisa, né, complicada. A Ademir gosta demais do worship ou coisa e tal, né? Ademir, você gosta muito. Gosto não. Não gosto do worship. Fala que acabou a música, gosta. Essa questão acabou. de por quê? Eu vou te falar o seguinte, olha. Não vou generalizar, desculpa, não vou generalizar. Não, tem uma meia dúzia, beleza, mas 3 notinhas só e aquele negócio virou um auê mesmo. Não, foi depois que inventaram aquele negócio de emendar o hino lá. Por que acontece? Você falou assim dessa questão do cristocêntrica. Nós somos um tempo, eu fazia programa de rádio com a Ademir, e naquela época dava gosto de você fazer um programa de rádio gospel evangélico. As pessoas queriam o dia inteiro ficar no pé do rádio, as pessoas colocavam até água para poder o pastor orar ali naquele rádio, ligava para o rádio, acreditavam. Tá toda hora ligando, pastor, ora pela minha família, ora por isso, e ali aquela fé todinha, era aquelas mensagens cristocêntricas, aqueles negócios todinho. Hoje as igrejas viraram um palco de disputa em muitas ocasiões. Por que você perguntou aí, por que o cristocêntrico andou fugindo? Porque o homem começou a querer reinar. O coaching, o homem começou a reinar. Hoje o pastor, hoje ele é um conselheiro, não sei o quê, ele vai para a internet, entre aspas, falando, ela diminuiu as igrejas. Porque o camarada hoje, ele monta uma igreja pela internet, ele ministra C pela internet, ele prega pela internet, ele faz não sei o quê pela internet. Já tem igreja funcionando pela internet. Em alguns países que é IA. E as pessoas ficam em casa. Mas as pessoas antigamente tinham prazer de ir na igreja, cultuar. E a mensagem, você falou uma coisa muito séria no seu vídeo, que Jesus era tão simples. Que Jesus pregava uma mensagem, quando você não estava entendendo, ele contava uma parábola para você entender, não foi o que você falou? Sim. Contava uma parábola para você entender. Ele tentava te explicar melhor a fundo do evangelho. O cara mais duro dentro da Bíblia, que era João Batista, o pessoal queria ouvir ele lá no deserto. O pessoal subia no deserto. Voz que clama no deserto, raça de víbora, coitado. O pessoal ia para o deserto. Só que as pessoas iam no deserto atrás do cara. Por mais que o cara falasse duro, mas ele falava a verdade, ele falava através do Espírito Santo de Deus. Aí que tá, Ademir. Presta atenção numa coisa. A igreja no deserto crescia mais do que a igreja na cidade. E só ia para o deserto quem tinha sede e fome da palavra de Deus. É um período Nutella, né? Que as pessoas têm. As pessoas não têm a capacidade, né, de olhar para si mesmo e reconhecer seus próprios erros, né? Elas querem, de alguma forma, jogar a poeira para debaixo do tapete, cara. Cara, eu fiz isso, mas não foi por querer. Eu fiz isso. Não há um arrependimento, há uma explicação, há uma justificativa. Sabe o que nós estamos preocupados? Sabe o que nós estamos preocupados nos dias atuais? De encher a igreja. Sim. Nós estamos preocupados em encher a igreja. Estratégias para encher a igreja. Para encher a igreja. Todo que tipo de estratégia apaga a luz, acende a luz, dança, você faz isso, bota uma academia dentro da igreja, bota não sei o quê. A igreja ela já veio se perdendo desde o momento que é o meu achismo, eu não concordo, pastor psicólogo. Porque a psicologia ela te leva para vários lados. O cara ele te leva para qualquer lado. Aí vem a psicologia, aí vem aquela parada que o cara joga assim que... Como é que estão usando? Psicanálise, vem a hipnose. Hipnose, então está acontecendo isso muito. Mas é hipnose. Outro dia alguém falou assim, rapaz, teve um batismo na minha igreja. Foi, que benção e tal. Batizamos 100 pessoas. Foi, beleza, batizamos 100 pessoas. Mas quando você foi olhar o quadro das 100 pessoas que foram batizadas, no crivo de Jesus, não passava metade. Tudo com a vida bagunçada. Onde que está
aquele que não deixar, aquele que largar, negar-se a si mesmo. Então, onde que está o novo nascimento, o arrependimento? Onde que está o espírito de Nicodemo de nascer de novo? Todas aquelas coisas. A igreja não está mais preocupada. A igreja está preocupada em você chegar no culto e estar super lotado de alguém olhar carro para todo lado, carro do ano, carro não sei o quê, alguém pensar assim. Mas aí eu te pergunto, e o céu? Na porta estreita. E eu costumo falar o seguinte, cara, viver a regra de Jesus, viver a palavra de Deus, não é somente herdar o céu. Não é somente herdar o céu. Eu falo que é bom pra gente. Sim. Quando Deus deixou as regras, é um cuidado, é um carinho para com a gente. Né? Muita coisa. Cara, muitas leis do dia a dia que a gente tem hoje é baseada onde? É na Bíblia Sagrada, irmão. Então, as pessoas às vezes... eu não quero estar na igreja porque eu quero encher a cara. E que bem faz isso? Ele sabe que não vai fazer bem, né? E tem algumas igrejas que faz vista grossa para isso. Entendeu? Faz. Mas é aí que tá. Mas aí eu falo, cara, vou falar um negócio com você, eu posso estar errado. Nem todos que dizem Senhor, Senhor darão o reino de Deus. Não, mas isso é bíblico. Nem todos Você que tá dizem. falando é a Bíblia. Cara, só que aí o mais pesado sabe o que é? Mateus. O mais pesado sabe o que é? Que ele fala, em teu nome eu expulsei demônios. Em nome de quem? Eu fiz maravilhas, eu fiz milagres, maravilhas. Cara, quem faz isso é quem está dentro da igreja, principalmente os líderes que fazem isso, né? Só que aquele negócio, cara, quando você tem cego ganhando céu, o que ele vai falar? Apartai de mim, maldito, que eu não te conheço. Mas aí dentro da teologia, em teu nome, dentro da teologia, ele está certo. Ele está certo. Em nome de Jesus. Ele está certo. Tem muita ele gente diz assim, em teu nome, expulsei demônio. Em teu nome, eu fiz isso. Em teu milagres, nome. maravilhas. Ele está falando o nome de Jesus Cristo. Ele está se questionando com Cristo. Por que Cristo deixou ele de fora? Aquele texto ali vai dizer porque Cristo deixou ele de fora, então ele vai questionar. Senhor, como o senhor não me conhece? Em teu nome, expulsei demônio, eu fiz isso e aquilo. Assim, você fez? Mas eu nunca te conheci. Por quê? Ele só queria realizar, mas nunca ser conhecido do céu. O que tem uma geração por aí que é conhecido nos outdoor. E ele fala que mais do que do de mim, céu. Maldito. Aí você pega aquele jovem lá. Eu sigo isso, faz aquilo. Então vai lá, vende tudo que você tem e dá ao próximo e vai me seguir. Ele amou ao dinheiro mais do que a Deus em primeiro lugar. E não amou o próximo como a ele mesmo, porque ele não ajudou o próximo. Então o cara já estava todo errado. Eu sigo seus mandamentos. Que mandamento que ele vai... Ele amou mais o dinheiro e não amou a Deus e não amou o próximo. Cara, só nisso aí ele já caiu. E incrível que Deus não estava interessado em nada daquilo. Ele só queria fazer um teste da ação daquele cara. É aí que você entra naquela palavra sua. Às vezes o Senhor vai te dar uma explicação de uma forma... Você entender? A forma que ele falou assim, vai e vende tudo, é que é mesmo que ele diz o seguinte, rapaz, você tem um coração no dinheiro, não tem? Isso aí. Só que ele não queria fazer essa pergunta pro cara. Porque se ele fizesse essa pergunta, ele falasse, não, Jesus, jamais eu teria. O que Jesus vai falar para Pedro assim? Tu vai me negar. Jamais eu te nego. Só que Jesus te conhece. Sim, sim. Aí que eu volto lá na sua pergunta da experiência que precisa ter, porque a experiência do novo nascimento ela te faz ser uma pessoa diferente. A experiência de nascer. E eu costumo dizer, vocês vão saber muito bem, que aquele tempo em que dentro das igrejas, seja tradicional, seja batista tradicional, batista renovada, assembleia, metodista, batista, seja todas elas, tinha um momento do apelo. Do apelo para quem queria aceitar Jesus. Para quem queria ter um encontro, né? Aí a pessoa que estava lá no banco, visitante que você levou, ele chorava, se amarrava do banco, se trancava, e aquele apelo ia comendo dentro do coração dele, ele não aguentava, ele levantava a mão e ia para frente aceitando Jesus. Sabe o que acontece hoje? Por que você está na igreja? Fulano de tal me convidou. Aí você convidou o camarada, foi na igreja hoje, amanhã ele está lá na igreja, depois ele está participando de um conjunto, de repente ele sabe cantar, daqui a pouco ele está cantando, mas ele nunca levantou a mão para aceitar Jesus e teve uma experiência com Jesus. Aí quando vem a situação da aprovação na vida dele, ele cai.
Por quê? Porque ele não foi para a igreja porque ele aceitou Jesus, ele foi para a igreja porque você levou ele. E nem apelo, geralmente não estão fazendo mais. Não eu foi não sei, discipulado? mas tem Não muitas foi, ele igrejas, não passou por um nada. momento discipulado. É aí que tá. É aí quando eu falo de criar bases, criar raízes. Posso te falar uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes? Você já foi da Igreja Assembleia de Deus Samuel Levi? Já não foi. Até hoje eles acham que eu fui membro lá, gente. Mas eu sempre fiquei lá dentro. Tá, deixa eu falar um negócio com você. Minha mãe trabalhava na Pizzaria Riviera, logo depois da ponte ali, Samuel Levi, aquela ponte Conheço. de pedestre. Tinha a Que Delícia, A padaria. Que Delícia, que é em frente. Uhum. Eu estudei com o Marcelo ali. Cara, eu passava correndo ali. Isso eu tinha 13 para 14 anos. Eu tinha medo. Tô falando sério com você. O pastor Humberto, cara, e a igreja naquela época, em 1985, mais ou menos, 85. antes um pouco, de 80 a 85, eu passava correndo, sabe por quê? Porque eu vi pessoas endemoniadas no meio da rua. O culto estava tendo lá, as pessoas estavam caindo endemoniadas no meio da rua, cara. Eu estou falando com você que eu tive essa experiência. Eu saía correndo, Valtair, com medo, porque eu achava que o diabo ia me pegar. Cara, você pode... É porque ignorância, criança, assim, você está entendendo? Eu não tinha essa experiência. Mas é que eu lembro que eu falei agora há pouco. Há um tempo que a pessoa tinha mais temor, Cosaca. Sim. Eu tinha... Só que aquele negócio... Para quem não conhece, a pessoa tem medo. Só que, cara, para quem conhece, sabe que aquilo dali é libertação. Libertação. Eu vi a pessoa entortada no meio da rua, cara, ali caindo aquele troço. Eu falei, caramba, eu passava correndo Só que hoje, libertação, cura, essas coisas, virou promoção para a pessoa. É que, na verdade, sabe o que está acontecendo? Olha só, infelizmente isso. Hoje o diabo, às vezes, nem se manifesta. Não se manifesta. O cara usa a hipnose para gerar um teatro para que ele tenha crédito. É por isso que eu falei com você que eu não concordo com hipnose, eu não concordo com psicologia. Porque hoje nós temos uma aliança, hein, Cosaca? Já aprendi você, meu irmão. Volta aí, nós temos uma aliança, umas conversas. Eu dizer o seguinte, que a psicologia, sinistra. A psicologia, o pastor, ele precisa um pouquinho de entender de algumas coisas. O que não deve ser é usado nos momentos para poder se oportunar. Ali, aquele momento oportuno, eu quero usar a psicologia. Mais usam, cara. Por quê? Mas aí tá porque o pastor é conselheiro, ele tem que ser conselheiro. Conselheiro. A experiência que você... Mas o conselho, uma coisa... Não, conselho bíblico. É isso aí. Conselho bíblico. Isso aí. Conselho bíblico. A experiência que você tem, de repente, é negativa, entendeu? Mas eu conheci muitos pastores, principalmente os pastores tradicionais. Eles não usam isso dentro do lado do coisa para convencer. Eles usam isso para ajudar eles no dia a dia, de aconselhamento, de ajudar casal e etc. Eles vêm com um papo de Floyd, de não sei o que, e a Bíblia fica de lado, meu irmão. Não, mas Jesus, para mim, eu até falo isso e eu gosto muito da psicologia, gosto mesmo, estudo bastante livros de psicologia. Mas, para mim, o maior psicólogo que já existiu foi Jesus Cristo. Por isso que eu não concordo. Se você já tem o maior psicólogo e você tem o manual de regras de salvação na sua mão, para que eu vou ficar inventando? Mas é por isso que Isaías vai falar que ele é conselheiro, para a eternidade, príncipe da paz. Ele é tudo. Deixa eu só fazer uma propaganda. Para que você vai procurar em outro? Deixa eu só fazer uma propaganda. Vende o peixe. Rapidinho, vender um peixe aqui. Inclusive, se vocês quiserem acompanhar a gente grava um vídeo aí, de vez em quando, aí no Instagram. E a gente está estudando... Você é psicólogo também? Não, a gente está estudando Lucas não, Mateus, e trazendo uma visão mais de Jesus no tratamento das pessoas, né? Coach. Na mente e tal. Não é coach, não, irmão. Kozak virou coach, cara. Anderson Kozakevich, acessem lá, gente. Eu vi no Instagram hoje, tá? E ele fica todo... Não, aí você pregador, vai... todo pregador. A gente tá falando... Porque é bacana a gente comentar isso. Aí você vê uma música que surgiu agora... Huawei. Cara... Aí você para, você chegou a ouvir isso aí? Eu não ouvi. Eu comecei o negócio de Zé, não sei das quantas, pula não sei o quê. Eu falei, pá, que é isso? Cara, eu achei que não era música cristã. Eu vou voltar na palavra do Kozak. Cuidado, que Kozak é psicólogo. Ele é coach. Eu gosto muito desse louvor. Eu gosto de louvor, gosto de adoração, tal, né? Esse dia eu até fiquei
doido para ir lá em Vitória, que aquele menino ia cantar lá, o pai da adoração lá. É o... esqueci. Sei o nome dele agora. Pai da adoração? O pontapé da adoração no Brasil foi ele. E Azaf Bob, não? O Azaf. Isso. Azaf Borba? Azaf Borba. Aham. Aquela geração antiga. Azaf Borba ainda tá nativa? Eu vou falar. Ele tem um Não, mas outro. tem outros aí, né? Tem um monte de Azaf agora. Paulo César. César. Tem o Baruch aí, que agora mudou o ritmo dele também. Mas assim. Eu falo Paulo César do grupo Logos, né? Isso. O Paulo César logo tá cantando solo agora. Tá cantando É. solo. E o que acontece? Essas inovações também na área da música, elas trouxe. Tem hinos aí que ela faz o camarada viajar. É mesmo? Mas isso é neurociência, tá, irmão? Faz o camarada viajar. Tem aqueles momentos, tem algumas igrejas hoje que ela implanta um sistema de música para você relaxar o corpo e trazer memória, aqueles negócios todinho. É tipo um mantra. As pessoas, Cosaco, tá dentro daquela visão que você falou. O evangelho, ele precisa virar cristocênico novamente. Sim, com certeza. Ele precisa voltar para dentro da palavra, dentro da origem. A Bíblia está ficando um pouquinho de lado e as pessoas estão usando só isso aqui, ó, só conhecimento. O evangelho não precisa ser atualizado, não, irmão. Não precisa. Não precisa de trazer cultura do mundo para dentro da igreja. Lembrei agora, Ademar de Campos. Ademar de Campos. Você Legal. falou Azaf, Não, eu falei Ademar de Azaf. Campos. O Azaf também acho que tá cantando, gravaram umas músicas aí. Tá muito, mas tá sumido. Tá. Ademar de Campos, aquele ritmo de oração, tranquilo ali, e vai. As pessoas hoje em dia Queremos o teu nome engrandecer. Mas é isso que as pessoas não têm mais. Então, a gente acabou saindo, entrando nesse papo aqui dessa inovação do cristianismo aí. O cristianismo tomou uma outra proporção, cara. Tomou outra proporção, que é amedrontado, tá? Tá. Você acredita que isso está acontecendo porque existe algo por trás para que venha... Está minando o evangelho, por exemplo, para agradar, por exemplo, a questão de ideologias e tal, para entrar uma espécie de ideologias secularizada? Existe alguém por trás desse projeto? Sim, sabe por quê? Hoje, tudo entrou para dentro da igreja. E se o pastor não se conscientizar de que ele tem que ter pé firme na situação, ele vai ficar com a igreja com 10 pessoas, falando assim, e o vizinho ali vai ficar com 150. Por quê? Porque quanto mais você abre as portas, mais gente vai entrando na sua igreja. Tá, mas aí mas esse passou de 10 pessoas, você tá falando que é? Não, 10 pessoas fiel. Você quer que esse cara também vai na ondinha? Não. Ele jamais. Se ele quer mesmo ver a glória de Deus... Ele vai ficar com 10 pessoas, a família dele. Por quê? Ele vai ficar ali. Porque hoje, você vê que alguém está por trás, alguém está oferecendo a proposta, alguém está chegando com dízimo alto, alguém está chegando com oferta, alguém está chegando com ajuda, mas não mexe com a minha vida pessoal. Eu quero estar na igreja, eu quero atuar na igreja. Aí o camarada hoje, infelizmente, ele não sabe esperar o tempo de Deus na vida dele, aí não tá bom para ele aqui, ele vai pegar de vizinho, sabe por quê? Tem igreja para todo gosto. Você acha que as pessoas estão procurando a igreja hoje que lhe agrada, buscar alguma coisa para ela? Por exemplo, eu não estou conseguindo um poder aquisitivo legal, eu vou lá que eu vou fazer uma campanha, não deu certo, não deu aqui, eu vou para outra e vai. Você está achando? Tem umas que querem ganhar dinheiro, usar a igreja para ganhar dinheiro. Você acha que está nisso? Está nisso. O que acontece? Se não hoje em dia, Cosaco, as pessoas têm que entender o seguinte: o evangelho evangelho não é para te agradar. Tá. Você precisa agradar e entrar dentro do quadro do evangelho. O evangelho, antigamente, ele mudava as pessoas querem mudar o evangelho agora. Então, sobre uma coisa mais aprofundada, sabe? Eu passei as férias esse ano lá em Vitória, né? Aí fui levar meu filho lá no Parque da Cebola, né? E tal, pá, e tal. Aí ali tem um lago que fica uns patos ali e tal, né? Aí meu filho mexendo com os patos, com pombo e tal. E aí eu vi 2 pessoas, eu respeito, não quero entrar no mérito da questão, mas eu vi 2 pessoas conversando. Aí tipo assim,
Não é que eu sou fofoqueiro, não, tá, gente? Rapaz, ele é jornalista. Ele é jornalista. Vai. Mas aí, Pode falar. aí aquelas duas pessoas começaram a conversar e tal. Aí elas falavam assim: a gente tem que entrar nas igrejas, né? E eu não sei se eu vou conseguir suportar estar numa igreja, não, né? Porque a gente tem que entrar nas igrejas porque a gente tem que. Elas falavam uma expressão estranha, sabe? Tipo, filtrar? Infiltrar, entendeu? Para levar a mensagem delas traduzida de uma outra forma, entendeu? Então eu tô falando desse tipo de minar, entendeu? Essa é a coisa mais fácil que você faz. Eu já vi em igreja evangélica, na escola dominical, igreja grande aqui em Cachoeiro, filme da Disney, com duplo sentido. Vi igreja evangélica. Sabe o que é? Coloca uma pessoa sem experiência, joga um vídeo lá, a criança assistindo aquilo. Eu falei, quando eu vi, eu falei, não levei mais minha filha. Não levei. Mas você sabe só que a minha filha eu ensino desde criança. Por isso que eu falo, a Bíblia fala origem, o quê? cara, Ensina origem. o teu filho o caminho que deve andar. Ela falou assim, pai, tinha uma mensagem subliminar bem no desenho das Disney na igreja. Uma menina minha filha estava com 4 ou 5 aninhos na época. Que tinha aquele negócio dos Illuminati, virou uma febre aí. Ela falou, tinha bem uma mensagem subliminar. Como é que ela falou? O olho de Horus. Eu falei, na escola dominical, no filme da Disney, deram pipoquinha a gente, e a gente pintou lá um negócio lá de Papai Noel. Eu falei, cara, eu entendo, Ademir e Kozak, que a gente não deve entrar por radicalismo. Eu não entendo, a gente radicaliza. Eu entendo que a gente não deve entrar. Porém, cara, você não pode abrir porta. Não pode ser tão aberto. Porque se é aberto demais, desculpa, eu fico chateado, sabe? Porque se você coloca uma pessoa despreparada, a culpa é sua. Isso. A culpa é sua. Se você coloca uma pessoa despreparada para tomar... Rapaz, você quer ver você fazer a cabeça? Você quer ver você matar a igreja? Joga na escola dominical. Mata essas crianças. Matar que eu estou falando assim, espiritualmente. Porque o futuro da igreja são as crianças, cara. Você está entendendo? E hoje, você quer ajudar uma criança? Toma. Os pais dão um celular na mão de uma criança, mas não sabem peneirar, cara. Ela já cresce assim, porque o que acontece? Rapaz. Dentro da igreja, elas crescem para não fazer bagunça. Dão um celular na mão. Para assistindo videozinho do YouTube lá, para não fazer bagunça dentro da igreja. Aí eu te pergunto, aquela geração sua, perdeu aquela geração que você não tinha o celular, não Isso. tinha nada, e você tinha que ficar sentado no colo da mãe ali, assistindo o culto. Tomando os beliscão, porque você... Não pode mais. Aí que eu falo, por que nós estamos abrindo portas e portas e portas e portas e portas? O evangelho está ficando isso. Então, criar uma experiência é outra coisa. Você precisa criar experiência, precisa criar raiz. Quando você perguntou aquela hora ali, é necessário passar por uma experiência? É necessário. A experiência te faz mudar. Deserto é a escola. Deserto é a escola. É a escola. Quem não passou nenhuma vez no deserto? Meu irmão, eu ainda penso de outra forma. O cristão, que ele fica muito ali muita coisa boa, muito aquilo, não sei o que. Eu não estou falando que, né? Não. Eu acho que o cara passa no deserto. O cristão tem que estar no deserto sempre, sabe por quê? Para você lembrar de Deus. Porque quando você não fica no deserto, aí você vai no oásis, tomou uma aguinha. Só que sombrinha. Tudo tá bom. E depois, meu irmão, vai para o deserto de novo. Sabe por quê, Kozak? Eu não vi um cristão que fica nesse oba-oba da vida só do bom, não sei o quê, porque Deus tem o melhor, Deus vai te dar o melhor fruto dessa terra, você vai comer melhor, você vai ser não sei o quê, você vai ser não sei o quê. Cara, sabe o que vai acontecer? Você vai abandonar Deus, porque Ele não fala que você não vai levar nada, cara, nem a tua roupa vai prestar. Mas eu acredito que nem todos sobrevivem no deserto. Não. Então, seu caso, a sua experiência de estar no deserto é uma, mas Deus também tem aqueles que não estão no deserto. Mas não vão ter experiência com Deus nunca. Não, mas aí você tem que entender. Você tem que entender o seguinte. Quando nós falamos de provação, deserto e tal, tem um deserto para cada um nessa vida.
Tem um deserto que não. Talvez alguém não aguentaria passar o que eu passei no hospital. Alguém muitos desceram a sepultura, então, né, não aguentar, a fé não aguentaria. Não, a fé, porque aquilo que eu suporto, você não é capaz de suportar. Então, por isso que a minha cruz é minha cruz só. Ela não é sua, não é sua. Então, cada um tem um pensamento diferente. Por exemplo, eu vou falar de você. Quando o povo foi para o deserto, qual a descendência que herdou a terra prometida? Qual a descendência que herdou a terra prometida? Todo mundo passou ali, ó. Eles passaram no deserto, segundo a Bíblia, as roupas cresciam, vinha água, havia vinha milagre, a codorna, vinha o maná, e quando chegou na terra prometida, vai 2 adolescentes, 2 jovens, olharam aqui dali e viram, ó, a terra mana leite e mel. Ó, mas tem muito gigante. Então faz o seguinte, a geração só de Josué e Caleb vai dar a terra prometida. E Moisés ainda se lascou que só olhou de longe, mas assim, em termos, ele se deu muito bem, que ele já foi direto para o céu. Só a geração dos caras. Então, meu irmão, mesmo que você passe no deserto, ou que você fica na boa, você fica só naquela coisinha de água de coco na praia, aquele negócio, cara, não adianta, os caras vão reclamar. A realidade, Demir, que você nunca pode querer o que não é bom para você. Dá uma mãozinha inflamada em você, você vai reclamar, Deus te dando tudo. Eu tenho que ir lá no hospital arrancar minha unha encravada. Deus, olha só, é aquela choradeira, cara. Infelizmente. Nós não podemos, o que acontece? O que eu passo, você não passa. Cada um tem uma experiência de vida, gente. Cada um tem uma experiência, cada um suporta. Eu louvo a Deus e Deus sabe. E Deus sabe o seguinte. Por isso que Deus sempre faz o seguinte, olha, que o Senhor não vai te dar nada além das suas não pode forças. Suportar. Dentro da sua força. Você passou por uma aprovação de emprego, de trabalho, então, de repente, eu ficaria desesperado. Você passou por uma outra aprovação. Eu passei por uma aprovação. Então, mas Deus sabe o seguinte. A sua foi. Então, mas Deus sabe o seguinte: de repente Deus olhou para mim e falou assim: não, eu vou permitir você passar, que você aguenta. Mas eu não vou deixar o cosaco passar, não, porque o cosaco vai entrar em desespero e vai morrer. Não vai. Isso acontece. Só que você já passou hoje, para você estar aqui no plano cético e tal, sua vida tem uma longa história, velho. É verdade. Volta aí, o tempo tá. Cosaca, valeu, volta aí. Aquela ali é sua. Qual a mensagem que você deixa para as pessoas que perderam um ente querido, estão passando por um câncer, uma enfermidade? Qual a mensagem que você deixa? Você que esteve no Vale da Sombra da Morte, hoje está aí, ó, abençoado. Primeiro podcast em 2022, 26 de dezembro, foi você. E hoje, qual a mensagem que você deixa para as pessoas aí? Olha, o que eu faço é o seguinte, olha para lá, que é sua. Aquela lá que é minha? Então vou nela então. Fortaleça cada dia mais a fé. Paulo diz assim, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir aos dias maus. E havendo feito tudo isso, ficai firme. Independente das circunstâncias da vida, fortaleça. Fortaleça hoje, porque nós não sabemos o que vai vir amanhã. Então, se você quer vitória amanhã, tem que começar a fortalecer hoje. Josué falou assim, santificai-vos hoje para amanhã o Senhor fazer maravilha. Então, é hoje. Tem gente que deixa fortalecer no dia, buscar no dia. Não, é um pouco antes. Então, luta vai vir, mas vitória também vai vir. Meu irmão, obrigado, tá? Obrigado, tá? Mais uma vez. Passou rápido. Obrigado mais uma vez. Rapaz, de papo aí. Mano. Valeu, meu querido, mais uma vez. Você de casa, curta, compartilha, comenta, entendeu? E segue o nosso psicólogo. Fala lá como que é. @Anderson Kozakiewicz no Instagram. Prefiro coach. Valeu. Não, coach não. Abraço, Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Até.